E agora o Planeta Campo segue de olho no cenário internacional. Protestos de agricultores europeus podem elevar a inflação no bloco econômico e afetar o Brasil. As manifestações que começaram na Holanda são movidas pela insatisfação de produtores contra leis ambientais. E o movimento já se espalha por outros países. Assunto que eu trato agora ao vivo com Silvia Fagnani, que é sócia da Think Brasil Diplomacia Corporativa. Silvia, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Obrigada por mais esse convite. Boa tarde, a gente que agradece. Eu começo te perguntando quais que são aí as principais insatisfações desses produtores, né, em relação às leis ambientais da Europa. A gente já tratou sobre isso por aqui, mas só para reforçar. E quais que são os riscos sociais dessa crise? Bom, os pacotes que têm sido anunciados na Holanda, que têm gerado tanta insatisfação, eles vêm em decorrência da política ambiental da União Europeia, que fala já da redução do dióxido de nitrogênio desde 91, né? Mas o plano que está gerando toda essa discórdia, todo esse descontentamento, é um plano de que até 2030 a Holanda teria que reduzir 50% das suas emissões de dióxido de nitrogênio, o que quer dizer reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados e também reduzir a pecuária por causa dos dejetos animais. Outro problema é que até 2030 eles têm o objetivo de transformar 25% da agricultura em agricultura orgânica, e isso deve gerar também um alto custo para os produtores holandeses. Essas medidas unidas, elas devem fechar até 2030 30% das propriedades rurais holandesas que não teriam condições de continuar a sua produção. E todas as outras ainda ficam sujeitas aos enormes subsídios que já são concedidos pela União Europeia e pelos países, no caso da Holanda, e vão precisar aumentar esses subsídios para que eles possam minimamente produzir esses produtos agrícolas. Pois é, né? Uma situação realmente bem delicada, né? E o quanto que esse movimento que afeta a cadeia produtiva de suprimentos na Europa, ele pode respingar aí em outros países, né? Afinal, os indicadores europeus, eles acabam sendo uma referência para o agro brasileiro, né? E a imposição dessas leis ambientais muito restritivas, ela pode chegar a inviabilizar a produção de alimentos em larga escala na região, resultar em uma crise alimentar. O quanto que sobra dessa conta aqui para a gente também? Bom, pode sobrar de inúmeras formas. Eu consigo ver imediatamente três possibilidades aqui. Primeiro que o Brasil, principalmente nas áreas ambientais e de saúde, ele traz a Europa como um espelho regulatório. Então, naturalmente, a gente começa a olhar para esses países, também para os Estados Unidos, obviamente, que eu acho que é muito mais natural por ser um país agrícola, mas os nossos órgãos reguladores, eles sempre se espelham na Europa. E aí isso pode trazer essas regras também para o Brasil, essas regras ambientais que não olharam para os aspectos técnicos. Um segundo ponto são o estabelecimento dos padrões de importação europeus. Então, da mesma forma que eles estão exigindo para os produtores europeus essas restrições, eles podem começar a exigir para os produtores brasileiros. E aí vai afetar as nossas exportações para o bloco. Isso é bastante complicado. Hoje a gente já vê acontecer padrões secundários para iniciativa privada, então uma grande rede de mercados inglesa que acaba estabelecendo o seu padrão e o produtor brasileiro é obrigado a cumprir se ele quiser vender para aquela empresa em específico, mas quando isso é uma regra governamental, acaba limitando o acesso dos produtos brasileiros àquele país. Claro que isso pode ser objeto de uma disputa da OMC, tem questões de comércio desleal, mas até que isso se resolva, gera um impacto sim para a nossa produção. E um terceiro que acaba atingindo todas as casas é a questão da inflação. A Holanda, por exemplo, é a maior produtora de cebola e batata do mundo. Então, com o aumento de custo de produção desses produtos, naturalmente a gente vai ter um impacto inflacionário que vai atingir diretamente a nossa cesta básica. Pois é, Silvia, um dos pontos, né, que você falou, acho que foi o segundo, aumentar ainda mais, né, as exigências, sendo que a Europa já tem a fama de ser o mercado mais exigente do mundo. Então, sem dúvida, esse impacto seria bem significativo. Agora, olhando para frente, né, o que é que você acredita que a Europa possa fazer para alcançar as metas ambientais sem que isso gere essa insatisfação aí por parte dos produtores? O que dá para esperar daqui para frente, avaliando o atual cenário? O uso de tecnologia, ele é sempre um aliado para o cumprimento dessas metas ambientais, mas primeiro a minha opinião é que eles deveriam rever as metas, porque as metas elas foram colocadas por ambientalistas sem olhar em nenhum aspecto técnico da produção. Então, sim, é possível substituir de alguma forma os fertilizantes nitrogenados por bioinsumos,
Não sei se é possível substituir integralmente, mas 50% talvez seja. Não sei se existe bioinsumo até 2030, não sabemos se existirá bioinsumo suficiente para fazer essa substituição. No caso da pecuária, existem enzimas que também podem ser administradas ao rebanho para que diminua a emissão de amônia. A gente vê isso já sendo feito no Brasil, existem grandes empresas que estão tratando o seu rebanho para ter uma produção mais ambientalmente sustentável, mas isso leva muito tempo, o custo é altíssimo e o pacote tecnológico para cuidar de tudo isso talvez ainda não esteja pronto. Ou seja, a tecnologia que é também um assunto que o Celso Moretti, presidente da Embrapa, falava há pouco, né, que vem se desenvolvendo, mas como falou, né, como você falou, para tudo isso se precisa aí de bastante tempo. E eu sei que você vai lá para o GAF também, então um bom evento para você, Silvia. Obrigada pela sua participação. Obrigada, até mais, boa tarde. Até mais.